Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Graziele, sou evangelista Grazi da Igreja Congregacional, da Segunda Igreja Congregacional de Cruzeiro. Trago um abraço aqui do pastor Antônio Carlos, pastor da igreja, meu esposo, e fui convidada, pelo pastor Vinícius para trazer um estudo bíblico em relação ao papel e a submissão da esposa. E eu vou conversar com vocês sobre esse assunto, e a princípio a gente vai ler o texto de Gênesis, do capítulo 2, do versículo 18 a 23. E diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. A gente, traz aqui o texto de criação, da mulher, e Deus chamando ela de auxiliadora idônea. Que complexo, que é para a mulher dos dias de hoje entender esse nome. Muitos movimentos femininos, desse nosso mundo contemporâneo, nos apresentam vários outros nomes. Esses movimentos nos traz como empoderadas, guerreiras, heroínas, mas nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, E aí a gente vai tratar das origens, As origens. Nós fomos criadas da mesma substância que o homem. O homem e a mulher são feitos da mesma substância. E aqui na Bíblia não fala que somos inferiores, como ser ou como pessoa. Como o homem também, nós somos imagem e semelhança de Deus. E recebemos o mesmo mandato social e espiritual, o mesmo mandato social de sermos frutíferas, de povoarmos a terra, e espiritual também, de não nos afastarmos de Deus. O mesmo mandato que é dado ao homem, também é dado à mulher. E aí vem essa palavra auxiliadora feminina, Auxiliadora. Quando Deus criou a mulher, ele a chamou de auxiliadora idônea. Eu queria pegar essas duas palavras, auxiliadora e idônea. Primeiro, idônea, vamos lá no significado da palavra, Idônea quer dizer competente, honesta, íntegra. E aí vamos para a palavra auxiliadora, e essa é forte, Como dizem. Na língua original, ela significa Iazar ou Iezer, Eu não sou muito bem de grego e hebraico, meu marido é melhor do que eu. Mas que significa que socorre, a que ajuda, sustentadora. E pasmem, nós fomos chamadas pelo mesmo nome que Deus se intitula quando ele fala lá no texto quando ele fala lá em Salmos, sobre Salmo 30, 10, lá no Salmo 54, 4, quando ele fala
quando ele é chamado de auxiliador, quando ele mesmo se intitula como auxiliador de Israel, né? Então, olha só, nós mulheres recebemos o mesmo nome que Deus, né? Se refere a Ele mesmo como auxiliador. E aí, não podemos nos diminuir querendo criar outros nomes para nós. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas vão me chamar, Grazi, como é que eu falo, né? Evangelista, pastora, né? Aqui às vezes em Cruzeiro o pessoal chama de pastora. Eu falo, não, eu sou auxiliadora. Que nome mais bonito que Deus me deu, né? Por que eu vou querer colocar outro título em mim, sendo que Deus me deu o mesmo nome que Ele se deu também, né? Quando Ele se coloca como auxiliador do povo de Deus, do povo de Israel. Então nós fomos chamadas para ser semelhantes ao Senhor em um alto aspecto, né? Com alto valor. E a gente também, além de semelhantes a Deus, em imagem e semelhança, além de como homem temos imagem e semelhança de Deus, nós também temos esse aspecto de Deus que é de auxílio, de socorro. E aí, ainda, né, além de sermos colocadas, né, com a mesma substância do homem, tendo o mesmo aspecto de Deus em relação ao auxílio, a gente ainda tem o privilégio da maternidade. E aqui no ponto 3 da lição fala sobre a hora da maternidade. A maternidade é um grande privilégio que a mulher tem de ser portadora da semente que, por sua vez, é imagem e semelhança de Deus. Então, nós carregamos uma sementinha que é portadora da imagem e semelhança de Deus. Nós, mulheres, né, podemos fazer o que nenhum homem pode, né, que é esse privilégio de gerar vida. E o homem não pode ser pai sozinho, mas a mulher também não pode ser mãe sozinha, né? Deus dá um papel importante à mulher. Ela se torna portadora do fruto e seu marido é chamado para se colocar ao seu lado, para apoiá-la nessa bênção que é ser pai, ser mãe, né? Então é uma função, né? Um privilégio que é dado somente a mulheres. Então, por aí, só nesse período, só nesse princípio, já dá para perceber que em hipótese alguma, quando a Bíblia se refere à mulher, se refere de forma pejorativa, né? Ou inferiorizando, ou subjugando a mulher, de jeito nenhum. E aí no ponto 4, falando sobre a esposa, mãe, né? A seu marido, e falando sobre exemplos, a gente tem lá a Sara, que chamava Abraão de Senhor, e o respeitava, né? E o tinha como uma dádiva de Deus, porque Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitos filhos. E Sara tratava Abraão com muito respeito. E aí, será que Sara poderia ser modelo para as mulheres de hoje? Talvez hoje, talvez não caberia, ou sei lá, não seria comum, né, nós mulheres chamarmos o nosso marido de Senhor, como acontecia com Sara. Mas a essência desse comportamento de Sara, né, era de reconhecer a responsabilidade de liderança e autoridade de Abraão, né? Vamos deixar o Senhor de lado, tipo, né, chamar nosso marido de Senhor, talvez nos tempos de hoje seria um pouco demais, mas esse chamá-lo de Senhor por Sara, né, refletia uma essência do relacionamento dela com Abraão, que era de reconhecer, né, a liderança e a autoridade do marido, que foi dada por Deus. Abraão não tinha essa autoridade simplesmente porque era homem, né, da mesma forma que Adão. Adão não tinha essa
autoridade simplesmente por ser homem, mas porque Deus deu, Deus delegou essa autoridade. Mas isso não impedia Sara de permanecer com a sua personalidade, né? De ter os seus desejos, os seus anseios, né? Apesar de Sara reconhecer Abraão como seu senhor, como o líder e a autoridade na casa dela, ela não deixava de ter a sua personalidade, né? Efésios 5, vamos lá, capítulo 5 de Efésios, no versículo 22 fala assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Né? Seguir o que esse texto diz é o que nós devemos fazer para buscar a santidade. Quando o mundo de hoje ouve esse texto, muitos consideram a palavra de Deus, a Bíblia, né, machista, por direcionar a mulher à submissão. Mas aqui, quando nós lemos esse texto de Efésios, é o que devemos seguir para buscar a santidade. Reconhecer o esposo como cabeça da família não nos diminui como mulher, como pessoa, não diminui nosso valor, mas engrandece o desejo de que ele seja como Cristo é com a igreja. Né? A gente, quando nós encontramos o direcionamento de Deus para a família, quando nós encontramos o direcionamento de Deus para o que Ele espera de nós como mulheres e dos nossos maridos como esposos, a gente começa a entender, né, esse projeto maravilhoso, que é a família diante dos olhos de Deus. E a gente vê vários exemplos na Bíblia, né? Temos exemplos nas Escrituras de muito prestígio, né, para as mulheres. Apesar de muitos considerarem o Antigo Testamento, né, meio patriarcal, né, que só foca o homem, a gente tem exemplos e relatos como Diana, Maria, Eunice, Lloyd, entre outras mães, que Deus dá muito crédito a elas, né? Então, a Bíblia, conhecer e estudar a palavra de Deus nos abre muito a mente em relação às ordenâncias e às direções de Deus. Mas também a gente encontra na Bíblia maus exemplos, né? De mulheres como Jezabel, a esposa de Herodes, etc. Mas existe um relato esplêndido em Provérbios 31, que a maioria de nós conhece, né? Provérbios 31 fala de uma mulher que era submissa, cuidava dos filhos com zelo, da casa, né, com excelência, tinha um marido em alta conta, era mulher de negócios e era muito misericordiosa. Aí uma vez eu dei um estudo bíblico sobre um livro que o livro era todo sobre Provérbios 31. O nome dele é Bela aos Olhos de Deus. E quando eu dava esse estudo bíblico, eu dei ele durante um tempo para as mulheres da igreja e o relato delas era tipo assim: essa mulher não existe, essa mulher não existe. Como se a mulher de Provérbios 31 fosse um conto, um imaginário, né? E na verdade não, essa mulher existe, essa mulher existiu e essa mulher existe, né? Dentro de mim, dentro de você, basta que nós queiramos, né? Ser como ela. É possível. O texto de Provérbios 31 não é para a gente ficar imaginando como seria, é para a gente colocá-lo em prática, e isso é possível, né? Então é um relato esplêndido, maravilhoso, que
que deve servir de exemplo para nós mulheres de hoje em dia, que dá muito bem para a gente fazer, né? Um esforço de nos aproximarmos o máximo possível, né? Dessa mulher virtuosa de Provérbios 31. Deus sabia exatamente o que estava fazendo quando criou todo o universo, né? Assim também quando ele criou os papéis dentro da família e papéis distintos para cada um de nós. Quando eu e o pastor ministramos para casais, a gente costuma bater muito nessa tecla dos papéis. Geralmente os casamentos têm problemas, né? Geralmente os problemas dentro dos casamentos são por falha na hora de exercer esses papéis, ou porque trocaram os papéis, ou porque um está faltando com papel em relação ao outro, né? Então, a gente sabe que Deus instituiu esses papéis e não deve ser penoso para nós para cumprir esse papel que Deus instituiu, né? Como o autor mesmo aqui da lição diz, Deus sabia exatamente o que estava fazendo, né? Quando criou papéis distintos para cada um, que são complementos um do outro, né? Então, quando a gente cumpre o nosso papel e o marido cumpre o papel dele, a gente se complementa, né? E assim a família segue o papel e o caminho que Deus estipulou, né, para ela. E aí a gente trazendo aqui sobre esses exemplos, né, e sobre o significado da sujeição, né, quando a gente olha em Efésios sobre submissão, Efésios sugere que submeter-se é dar-se incondicionalmente para completar o outro. O papel da mulher é trabalhar junto na mesma missão que o marido. Vai muito além de que apenas se sujeitar. Quando o mundo olha para esse texto, só olha para aquela palavra submissão, se sujeitar, como se fosse uma subjugação, como se a mulher tivesse que se subjugar. E não é isso. É muito importante salientar que funções distintas não determinam papéis de inferioridade ou superioridade. Colocar papel X para o homem e papel Y para a mulher não quer dizer que um está sendo superior ao outro ou inferior. Não está colocando para que esses papéis sejam determinados para subjugar a mulher ou deixar o homem em uma condição superior a ela. Não se trata de valor pessoal, né? Se trata de divisão de papéis. E a sujeição bíblica nunca, né? A sujeição da maneira que a Bíblia nos ensina nunca é de servilismo cego, né? Da supervivência, da mulher ficar subjugada ao marido cegamente. A obediência sempre estará de acordo com a palavra de Deus, né? A mulher obedece ao marido, mas antes disso os dois obedecem a Deus, né? A razão pela qual nós nos sujeitamos, né? A mulher se sujeita ao marido, né? Por duas razões. Primeiro, a devocional. O verbo submeter-se dá a ideia de voluntariedade. A Bíblia não diz, você não vai achar Pedro ou Paulo dizendo que o marido tem que submeter a mulher, né? Fala que a mulher se submete, ela voluntariamente o faz. A submissão aqui é de uma mulher que, com uma vida de devocional e intimidade com Cristo, conscientemente busca ser submissa pela vontade de Deus, porque Cristo orienta ela a isso. Não porque o marido quer somente, mas porque Cristo
a orienta isso. E a submissão não deve ser um fardo para a mulher. A mulher que busca Deus, a mulher que tem intimidade com Cristo, ela quer, ela deseja buscar e cumprir a vontade de Deus. Então, por isso, isso não é um fardo para ela. Por isso, se torna muito natural essa submissão. O seu desejo é maior sempre de agradar e glorificar a Deus. As mulheres que não têm a Bíblia como o seu manual de regra de fé e prática nunca entenderá isso, né? Muitas amigas, né, parentes que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem a Bíblia como a palavra de Deus, né, como nosso manual de regra de fé e prática, vai falar: nossa, mas você é tão inteligente, mas você é tão bonita, né, mas você é tão talentosa, e fica ali se subjugando, e fica ali debaixo da autoridade do seu marido. Pro mundo, isso é loucura. Pro mundo, nunca vai ser, qualquer explicação nunca vai ser suficiente se a pessoa não quiser entender a Bíblia como a palavra de Deus. E a gente só pode responder que é porque nós amamos a Deus, né? Nós somos leais, submissas ao nosso marido, não só porque o amamos, mas porque antes amamos a Cristo. E é porque amamos a Deus que somos submissas voluntariamente. E tem outra razão, que é a razão teológica, né? Deus criou o universo organizado, né? Deus não criou o mundo, o universo de forma caótica. Ele estabeleceu autoridades, ele estabeleceu uma hierarquia, né? Delegou autoridades em todo mundo, em todo o universo. Por isso nós temos aí países, estados, cidades com hierarquia, governados. E o plano de Deus para a família obedece o mesmo princípio, né? Sabemos que com o pecado acaba que muitos usam de abuso de autoridade, né? Isso acontece nos governos, né, de povos, e acontece dentro das famílias também. Mas isso não significa que o princípio divino deva ser rejeitado. Como na Trindade também há uma hierarquia, né, sem um diminuir o outro, né, a própria Bíblia nos relata como o Pai, o Filho e o Espírito Santo se organizam de uma maneira hierárquica, sem um diminuir o outro, eles são o mesmo sentido. Essa razão teológica começa em Deus e termina em nós, que somos filhos de Deus. Se restringimos, né, a submissão da esposa, aí pensamos: não, mas a Bíblia, Grazi, a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás. Naquela época, a mulher não era nem contada. Naquela época, a cultura, né, da sociedade era muito machista. Poxa, mas Paulo faz uma analogia, né, ele faz uma âncora do relacionamento da mulher com o marido, da mesma forma que acontece dentro da Trindade. Então, se meu marido costuma perguntar, né? O pastor costuma perguntar para pessoas que às vezes contestam situações do Antigo Testamento para os dias de hoje: a Bíblia é atemporal ou é temporal? Ou seja, a Bíblia servia só para aqueles tempos ou vai servir para hoje e para amanhã também? A Bíblia é atemporal. Por isso, mesmo diante de todas as situações culturais daquela época, Paulo faz uma ancoragem, né? Ele faz uma analogia do casamento com o relacionamento interno da Trindade, dentro da Trindade. Então, eu não posso simplesmente dizer que para os dias de hoje isso não se cabe, porque senão ele não usaria uma analogia usando, né, o relacionamento interno da Trindade. A questão é que só distorce a ideia bíblica, né, da submissão, quem não acredita que a palavra de Deus a Bíblia é a palavra de Deus,
né? A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é toda a palavra de Deus. Então, quando nós levamos a mensagem, né, dos papéis dentro da família para o mundo e eles discordam, né, contestam, principalmente em relação à submissão da mulher, é porque eles usam a Bíblia como self-service. Ah, esse eu quero, esse eu não quero. Isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Sendo que a Bíblia de capa a capa é a verdade. A Bíblia de capa a capa é a nossa luz, né? É luz para o nosso caminho. E ela é a palavra de Deus, de capa a capa. Então, quando nós colocamos a palavra de Deus como nosso viver, como prazer de executar, né? De obedecer, nada disso fica pesado. Não é pesado para a mulher de Deus que vive intimidade devocional com Deus a submissão. A gente, como esposa, mãe, serva, a gente tem prazer em obedecer. Isso nos causa regozijo e a gente sabe que, independente do que o mundo nos apresenta como algo novo, como verdade, a gente vê aí muitas mulheres, até dentro das nossas igrejas, até dentro de igrejas, levantando bandeira do feminismo, contestando a situação de submissão da mulher ao marido, usando, infelizmente, né, como a gente falou aqui, de algumas autoridades usar de certos abusos para a gente rejeitar o que Deus instituiu. O que trouxe a falta de bom senso dentro de uma autoridade, que faz às vezes essa autoridade ter um abuso, é o pecado, né? E não é porque o pecado entrou que a palavra de Deus vai se extinguir. Não é pela maldade do homem que eu vou rejeitar a direção de Deus. Deus me deu esse nome maravilhoso, que é auxiliadora, e eu vou usá-lo da melhor maneira. Eu vou testemunhar, né? Talvez você aí pode estar falando, poxa, Grazi, mas eu preciso que o meu marido também, né, siga a orientação do que a Bíblia diz em relação ao marido, como amar a mulher como Cristo amou a igreja. A mulher santifica o marido, ela dá bons testemunhos, né? E segue à risca o que a Bíblia diz, e ela vai constranger com todo esse amor de Cristo, né? Para que vocês consigam se encaixar, se complementar, cada um dentro do seu papel. Um papel não anula o outro. A falta de exercício de um papel não anula o dever do outro exercer o seu papel, né? E a mulher, quanto esposa, né? É muito comum que a mulher, como mãe, seja amor incondicional, né? Sobre qualquer outra circunstância, eu sou mãe. Mas é muito comum hoje em dia, no nosso mundo cotidiano, que ela não levante essa bandeira em relação ao marido. E a Bíblia, o tempo todo, fala da mulher e do homem como uma só carne. A Bíblia em nenhum momento diz que nós somos uma só carne com nossos filhos. A Bíblia fala que o filho vai deixar pai e mãe. A Bíblia fala que nós vamos lançar o filho como flecha. Mas a Bíblia diz que com o marido é até que a morte o separe, que com ele nós somos uma só carne. E aí o mundo hoje nos dá uma direção totalmente contrária. A gente vê muito, agora há pouco tempo foi o Dia das Mães, né? E a gente fala amor de mãe, né? É um só, amor de mãe não tem igual. Nós precisamos ressignificar o amor entre marido e mulher. A gente precisa ressignificar o amor que a Bíblia nos orienta
a ter como casal. Porque se a gente se fortalece como casal, nossos filhos vão estar protegidos e fortalecidos também. E a gente precisa entender que humanamente, muitas vezes, a gente tem uma tendência a seguir o que esse mundo aí nos dá como direção. Não é muito mais fácil você ser abdicada de amor para o seu filho? Afinal de contas, ele saiu de dentro de você. Mas e para o seu marido, que é uma pessoa que foi criada num ambiente totalmente diferente de você, né? Tem costumes diferentes, não tem o mesmo sangue, e aí você ser um só com ele é mais difícil, né? Diante do que o mundo nos apresenta, é muito mais fácil eu amar o meu filho sem reservas. Mas o meu marido eu posso condicionar. Não, não. O amor do casal tem que ser incondicional. Tem que fazer valer até que a morte o separe, né? Nós precisamos unificar as vidas e sermos uma só carne. Quando você, mulher, passar a sonhar os sonhos do seu marido, vocês vão estar de encontro, porque aí o marido vai passar a sonhar os sonhos da sua mulher. E aí, um sonhando o sonho do outro, vocês vão de encontro. Porque se cada um estiver buscando o seu próprio interesse, vocês vão cada um para um lado. Assim também como os pais têm que conversar com os filhos e sonhar os sonhos dos filhos, saber o que os filhos também almejam. E assim como família, um trabalhar em prol do sonho do outro. E assim a gente se fortalece como casal, como família, e uma família fortalecida fortalece a igreja, e a igreja fortalecida cumpre o propósito de Deus, né, para a igreja aqui na terra. Então, hoje, gente, minha missão, né, foi trazer essa maravilha, esse privilégio que é da mulher auxiliadora idônea, de ser uma ajudadora, uma motivadora, incentivadora do seu marido e submissa a ele, colocando ele como autoridade na tua casa, desempenhando o teu papel, ajudando a desempenhar o papel dele e assim cumprir a vontade de Deus para a vida do casal, cumprir a palavra de Deus para a vida da família e assim juntos, né, poderem fazer com que a palavra de Deus seja vivida, vivificada e assim a gente consiga ser uma família que serve ao Senhor e que seja bela aos olhos de Deus, né? Eu espero muito que vocês recebam essa palavra com muito amor, muito carinho, porque ela foi preparada dessa maneira. Amém? Deus abençoe, um abraço para toda a Igreja Congregacional de São Lourenço e para todas as igrejas congregacionais e igreja de Deus, né? Em todo o Brasil, e que Deus nos abençoe e que em breve possamos estar juntos. Fique com Deus.